Se você está produzindo conteúdo jurídico para alavancar a sua advocacia, está montando uma campanha de publicidade ativa ou passiva, uma das primeiras grandes decisões que você precisa tomar é posicionar-se no topo do funil ou no fundo do funil. Para isso, evidentemente, você precisa saber o que é topo de funil e o que é fundo de funil. Meu nome é Cristiano Gomes e eu ajudo advogados a gerarem faturamento nos seus escritórios com técnicas de marketing e vendas. Você já parou para pensar que mais pessoas sabem menos sobre um determinado assunto e menos gente sabe mais sobre aquele mesmo assunto? Qual é o assunto sobre o qual você, advogado, fala? Questões de consumidor, por exemplo, trabalhista, previdenciário, quem sabe, ou sobre direito de família? Nestes ou em qualquer outro segmento, inclusive fora da advocacia, há mais gente que sabe mais sobre essas coisas e menos gente que sabe mais sobre esses assuntos. E é por isso que é chamado de funil. O topo dele é muito maior do que o fundo, representando a letra V. No topo estão as pessoas que têm muito menos informações sobre o assunto que você fala. E lá no fundo estão as pessoas que já possuem muita informação e conhecimento sobre esse assunto. É exatamente por isso que nós chamamos também de funil de consciência de cliente. Pegou bem essa ideia? Percebe que a sua comunicação ela deve levar em consideração a posição dessas pessoas no funil de consciência, que não é a mesma coisa falar para uma pessoa no topo e para uma no fundo. Do ponto de vista de busca ativa, pessoas que possuem muita informação e consciência sobre uma determinada situação, elas têm consciência da situação, do problema, das implicações em não resolver o problema e muitas vezes elas já sabem qual é a solução. Geralmente esse tipo de pessoa faz buscas no Google incluindo na mesma expressão o problema dela e a solução. Afinal, como a gente já viu, é alguém com consciência do problema e da possível solução. São pessoas que estão, portanto, no fundo do funil de consciência. Elas já pesquisaram bastante e agora, quando elas vão no Google, elas pesquisam como advogado previdenciário, por exemplo. Lembre que eu falei acima, pessoas que estão com um maior nível de consciência sobre o problema, portanto, lá no fundo do funil de consciência, elas pesquisam expressões que incluem tanto o problema quanto a solução. Nesse exemplo, a solução é advogado e o problema dentro do previdenciário, o problema é previdenciário. A pesquisa também poderia ser algo como advogado para aposentadoria. Tudo bem, agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Uma pessoa ela vai no Google e digita: minha aposentadoria foi negada. O que fazer? Essa pessoa ela não está necessariamente buscando um advogado, você concorda? Ela quer ainda mais informações sobre os próximos passos. Talvez ela queira entender como fazer um recurso administrativo. Talvez ela queira entender, em algum vídeo ou texto, se está certo a aposentadoria dela ter sido negada, se foi correta a decisão ou se realmente existe algo que ela possa fazer. Ficou claro para você que esta pessoa ainda está buscando informações sobre o problema? Ela ainda não está buscando a solução? Ela está entendendo ainda se ela está com um problema e quais as possíveis soluções. Quando ela entender isso, a depender da conclusão dela, duas coisas podem acontecer. Entenda bem isso. Ela pode concluir que ela não tem um problema e ela sai desse funil, ela deixa de pesquisar. E ela pode concluir que ela tem sim um problema, identificar a solução, no caso, um advogado previdenciário, e descer para o fundo do funil de consciência no momento em que ela irá buscar a solução e não apenas informações sobre o problema. Eu espero que tenha ficado claro para você os diferentes estágios de consciência. Quando uma pessoa está em relação a uma situação ainda analisando o problema, as implicações positivas ou negativas de resolver o problema, ou ainda, sobretudo, se ela está pesquisando a solução, em cada momento desse, ela está num estágio do funil. Há momentos que ela busca entender a própria situação, há momentos em que ela busca entender o problema,
Há momentos em que ela busca entender as implicações, o que acontecerá se eu fizer ou se eu não fizer isso. E por fim haverá um momento em que ela vai buscar a solução. Dito isso, eu quero repetir. Há muito mais gente que sabe menos sobre uma determinada situação e muito menos gente que sabe mais. Isso vale para qualquer segmento dentro e fora do direito. E é exatamente por isso que há muito mais pessoas no topo do funil de consciência. Também é por isso que há centenas ou milhares de pesquisas do tipo quais os requisitos para me aposentar e muito menos pesquisas advogado previdenciário. Há muito mais pessoas pesquisando para entender do que para resolver. Agora você entendeu isso? Entenda que essa mesma lógica ela é válida tanto para o Google quanto para o Instagram. Tanto no Google navegam pessoas no fundo do funil, quanto também no Google navegam pessoas no topo do funil. Assim também acontece no Instagram. Lá também é possível direcionar o seu conteúdo jurídico para pessoas no topo do funil e para pessoas fundo de funil, ou seja, conscientes. Agora ficou claro por que um clique, um lead fundo de funil no digital é mais caro do que um topo de funil. A maioria dos advogados posiciona-se no digital para os clientes fundo de funil. Como nós já vimos, os clientes fundo de funil, conscientes do problema e da solução, são em menor número. Como o valor do clique é fruto de um leilão, tendo muito mais anunciantes para poucos clientes, o custo para aparecer para eles sobe. Por outro lado, como há muito cliente no topo do funil, menos anunciantes querendo aparecer para eles, o custo fica menor. Afinal, há abundância de audiência, de público e pouca gente querendo aparecer. É leilão. Claro que você não pode olhar apenas o custo para aparecer para o lead, para o cliente, o chamado custo por clique. Afinal de contas, entenda uma coisa, você não quer aparecer, você também não quer pagar barato, você realmente quer é fechar contrato, ser contratado. É claro que as chances maiores disso acontecer estão lá nos clientes conscientes, fundo de funil. Mas a questão aqui é o seguinte, e se você pudesse aparecer para os clientes topo e fundo de funil? Afinal de contas, agora você já entende a diferença e entendeu que em todas as redes e em todos os lugares há clientes em todos os níveis de consciência. E se você pudesse ajudar o cliente a sair do estado de mera pesquisa e cogitação sobre o problema dele para entendimento da própria solução. Entenda que você pode criar o seu próprio funil, fazendo com que o cliente siga por uma jornada. A maior habilidade que você, como advogado, pode ter é saber criar um funil, fazendo com que muitas pessoas recebam informações e doses de conteúdo no topo do funil, entendam mais sobre o assunto e desçam um nível de consciência sobre o problema pelo qual eles estão passando e cogitem você como solução. Lembra de uma coisa, eles sempre tenderão a enxergar como solução quem deu a primeira informação para eles. A criação de funil é um dos assuntos que sempre estão em pauta lá na minha mentoria. A cada encontro, nós vamos construindo um pedaço dessa poderosa estratégia. Quem sabe você possa ser o próximo estrategista a construir o seu próprio funil e atrair, educar, fechar mais contratos em razão dessa educação, melhorando seu faturamento na advocacia. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e me seguir para ir melhorando o seu nível de consciência sobre esse assunto tão relevante, como faturar mais na advocacia com técnicas de venda e marketing.